Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta que eu recebo bastante nos treinamentos que eu dou pela internet. Também já recebi bastante em consultório também com pacientes. Que é a seguinte: Dr. Rocha, será que a diabetes é realmente uma sentença? Será que eu sou fadado a ser diabético porque os meus pais ou meu tio é diabético? Isso é uma sentença para o resto da vida? É algo que eu vou ter que realmente viver com isso? Eu quero te dizer que a genética é um componente da diabetes. Mas muito mais importante do que a genética é um conceito chamado epigenética. O que é epigenética? É a influência do meio sobre os seus genes. Os genes eles determinam, é como se fosse um computador. Gosto de comparar para ficar mais fácil para você entender, para você compreender melhor. É como se fosse um computador que você pode até estar programado para desenvolver certa doença, como diabetes. Mas se você se alimentar da forma correta, aquele gene não vai ser ativado, aquele programinha vai ficar desligado ali. E você não vai desenvolver a doença. Então eu quero te dizer o seguinte: você não é refém da sua genética. Nunca foi, na verdade. Porque se fosse assim, os nossos antepassados teriam muito mais diabéticos. Eram pouquíssimos. Naquela época não tinha nem 5%. Naquela época que eu estou falando é 40 anos atrás. Não havia nem 5% de diabéticos. E hoje nós temos aí de 8 a 10% da população adulta com diabetes. Se pegar pré-diabetes e diabetes, dá aí uns 15% pelo menos. Ou seja, são cerca de 12 a 13 milhões de brasileiros sofrendo com esse mal, e a tendência é piorar muito mais ou pior. Metade não sabe que tem. Então deve ter aí uns 24, 25 milhões de brasileiros do Brasil, adultos, jovens, crianças, que têm essa doença e a metade nem sabe que tem. E por falta de informação. E essa ideia da diabetes como uma sentença, como algo inevitável, ela é terrível, porque ela te deixa aprisionado numa alimentação errada, que é preconizada aí fora, infelizmente, por desinformação, e medicamentos. Muitos medicamentos que te deixam frustrado, que te deixam com vários efeitos colaterais, que te deixam sem esperança, esperando aí a deriva, as complicações que vão surgindo. Complicações como cegueira, amputações, insuficiência renal, muitas vezes infarto, derrames, uma série de problemas que são evitáveis com alimentação inteligente. Então você não é refém da sua genética, a diabetes não é uma sentença, a diabetes pode ser controlada. E eu mostro isso com todos os detalhes. Eu praticamente sou um demolidor de mitos quando o assunto é de diabetes, e sempre mostrando não o que eu acho, mas o que a boa ciência mostra, o que os estudos das maiores universidades do mundo mostram, como a Universidade de Harvard, que mostram que você não é refém da sua genética e que uma alimentação alinhada com a boa ciência poderá controlar a diabetes, diminuir essas medicações que você toma e, mais importante, te trazer saúde novamente, te trazer liberdade, te trazer esperança de uma vida melhor, te trazer a realidade que muitos brasileiros, milhares de pessoas já têm sentido e experimentado no programa Diabetes Controlada, que é esse treinamento que eu dou pela internet, onde eu mostro passo a passo como você deve se alimentar, quais os alimentos você pode utilizar, quais você não deve utilizar. Vou dar um exemplo aqui, deixar uma dica. Você vai começar a utilizar alimentos que trazem nutrição e trazem saciedade para o seu corpo, como, por exemplo, alimentos funcionais, alimentos como ovo caipira, alimentos de origem natural, hortaliças, brócolis, couve-flor, dentre muitos outros. Muitos alimentos que você deve usar, outros que você deve evitar, e outros que você pode até utilizar de forma moderada, que não vão comprometer a sua glicemia. Ensino você a interpretar exames laboratoriais. Enfim, é um programa completo que vai trazer o que há de mais atual da ciência para você assumir as rédeas da sua saúde, que você tanto merece. Esse projeto se trata de educação em saúde e informação amparada pela ciência. E eu vou ficando por aqui. Clique aqui em algum botão desse vídeo para você conhecer melhor esse treinamento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.